Sejam bem-vindos ao PlanosCast, o podcast que fala sobre tecnologias e novidades para a área de saúde. Hoje, nosso convidado aqui é o Rodrigo Braz e a gente vai falar um pouco sobre energia solar, principalmente energia solar. Talvez a gente até fale de outros tipos de energia, mas a grosso modo energia solar e qual o impacto da adoção desse tipo de energia para clínicas e hospitais. Grande Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso PlanosCast. Fala aí um pouquinho sobre você e tua experiência profissional. Bom, Thiago, minha formação principal é engenharia mecânica. Eu tenho também uma pós-graduação em engenharia clínica hospitalar. Também tenho uma especialização em engenharia elétrica. Eu atuo hoje principalmente com energia solar, tenho uma empresa de energia solar, Grunhera.energia, e também atuo na parte clínica. Sou engenheiro clínico também, então faço manutenção em hemodinâmica, raio-x, vários equipamentos hospitalares. Já atuo no mercado aí no mercado solar há cerca de 3, 4 anos mais ou menos, e na engenharia clínica eu já tenho 5 anos de atuação. Então, Rodrigo, começando logo o nosso bate-papo aqui, explica pra gente aí, porque recentemente a gente viu nos meios de comunicação que surgiu uma lei nova e essa lei mudou ou colocou algumas regras que não existiam antes. Fala um pouquinho aí dessa lei pra gente, como que era e o que mudou. Antes do marco dessa lei, qualquer pessoa podia colocar energia solar e não tinha nenhum tipo de taxação sobre o que ela ia produzir e nem também taxação em dinheiro. E essa pessoa também estava isenta, no caso, isenta até 2045. Então, quem colocou antes do marco não precisa se preocupar que até 2045 está protegido. Agora, todas as unidades novas geradoras que vieram depois do marco dessa lei nova, né, elas vão ter que pagar, não paguem dinheiro físico mesmo, mas vão ter uma parte do que ela produzir vai ser taxado. Como assim? Essa taxação que chama é uma taxação em cima do fio B, que ela representa cerca de 28% do que é produzido, no caso do que é consumido da energia. Então, vamos supor uma casa que produziu 1.000 kWh. Ela produziu 1.000 kWh, mas ela consumiu também. Vamos dizer que ela consumiu 900. Então, ela consumiu 900, produziu 1.000. Então, para ela sobrou 1.000 kWh. Então, em cima sobrou 100 no caso. Então, em cima desses 100 kWh que sobrou, vai ter uma taxação de 28%, ou seja, a concessionária de energia vai pegar 28% de 100 e vai retirar. E o restante vai ser seu. Então, ela impacta mais quem produz para compartilhar. Porque tem muitas empresas que começaram a construir um monte de usina solar, né? Você vê empresa que colocou 500 placas solares só para vender energia. Então, a ideia é justamente barrar esse tipo de empresa, de gente que quer vender energia mesmo. Porque a ideia da energia solar é você ter o consumo próprio, não é você vender energia. Então, e ainda assim é viável, ou seja, vale a pena. Mesmo quem decida colocar hoje energia solar, vale a pena você instalar mesmo com esses 28% do excedente. Isso. E outra coisa, esse 28% ele é gradual. A lei ela entrou agora em 2023, início de 2023. Então já tem 1 ano e pouquinho aí, 1 ano e 5 meses mais ou menos, 1 ano e 3 meses. Ela vai crescer gradualmente, por exemplo, no total vai chegar a 28% do que produziu a mais. Então, no primeiro ano, se eu não me engano, ela era de 4,2% desses 28%. E ela vai subindo até chegar a 28%. Então, vai demorar ainda um tempinho para chegar nos 28%. Se eu não me engano, agora em 2024 está em mais ou menos 9%. Então, 9% do que você produzir a mais vai ser taxado. E o que você perguntou ainda vale muito a pena. Ainda vale muito, muito a pena mesmo. Principalmente se for para consumo próprio. Se for para sua empresa, se for para sua casa, para consumo próprio, está muito bom ainda. Você praticamente não vai sentir, não vai impactar em quase nada no seu bolso. Agora, aquelas pessoas que querem compartilhar,
por exemplo, tem cliente nosso que tem empresa, mas tem casa também, aí ele quer produzir em um lugar e mudar para outro. Quando você vai mandar para outro lugar, você já está lidando com energia que produziu a mais, porque a primeira casa consumiu o dela e o que sobrou mandou para as outras. Então a gente vai ter que projetar para ver qual vai ser essa porcentagem que vai ter que produzir a mais para compensar justamente essa taxação, entendeu? Então vai impactar para quem pretende compartilhar e para quem pretende vender. Para a unidade geradora que vai consumir mesmo, consumo próprio, é praticamente nulo, é bem pouco. Entendi. Então, que legal, eu pensava que essa taxação entraria também para todos os casos, né? Então, é só mesmo para quem compartilha, como você falou. Agora, só uma curiosidade, quando você compartilha a energia que você produziu, sempre tem que estar no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, ou você consegue compartilhar colocando outro CNPJ ou outro CPF? Tem que estar tudo mesmo no CNPJ, CPF, no mesmo estado e com a mesma concessionária de energia. Tem que ser tudo igual. Se tiver um dos 4 diferentes, não pode. Já é outro processo. Entendi. Então, quem adquiriu esses 500 painéis, 5.000 painéis que você falou, para compartilhar, ele tem que criar um formato interno de cobrança, né? Mas tudo vai estar no mesmo CNPJ lá da empresa, que é como ele vai fazer. Foi interessante. Desculpa te interromper. Tem 2 formas de você vender energia. Você pode vender energia por CPF ou CNPJ, que é mais complicado, ou você pode fazer da outra forma, que seria como se fosse uma concessionária. Então, você tem sua empresa, que é como se fosse a concessionária à parte. Você não responde à Coelba, você não responde à CELP, não responde à energia no geral e nenhuma outra. Você responde só ao órgão que fiscaliza, né? Então, você vai ter o seu próprio relógio de consumo, você vai chegar no cliente, vai instalar lá, você vai ter como se fosse mesmo a concessionária. Entendeu? Você não vai dividir, você vai literalmente vender. Esse que é o mercado livre de energia? Isso, exatamente, mercado livre de energia. Muito bem. E a gente já encontra empresas oferecendo energia pelo mercado livre de energia aqui na Bahia? Ou em outro estado? Enquanto eu tive até a oportunidade de visitar em Jacobina algumas clínicas que tem. É bem bacana. Aqui ele já adquire mais barato, né? E quando você adquire pelo Mercado Livre de Energia, é um valor que vale a pena, é um valor menor, ou é basicamente o mesmo da Coelba? Assim, Thiago, a maior vantagem de você comprar do Mercado Livre é em relação às taxas. Porque todo mês tem taxação em cima de consumo, é uma taxa nova aqui, imposto novo ali, então reduz muito isso. Mas, no geral, a economia não é tão grande, não. Bota aí que chega a ser até 70%. No caso, se você pagava R$1 no quilowatt-hora, você vai pagar 70 centavos agora. Entendeu? Não é nada absurdo, não. Você economiza 30%, 25%. Não, mas isso é muito representativo, viu? Porque, por exemplo, uma clínica que tem uma conta de energia ali de 10 mil, ela cai para 7 mil, né? Então, que interessante. Ela não fica sujeita àquelas taxas quando quando o governo liga, por exemplo, as termoelétricas, né? Quando os reservatórios estão com baixo nível e tal, e aí tem bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha, e a bandeira vermelha está cobrando bem a mais, né? Então não fica sujeito a esse tipo de coisa, porque o valor do quilowatt consumido provavelmente vai ser acordado ali em contrato, né? Pô, legal, Rodrigo, interessante isso aí. Mas, vamos lá. Como que a adoção de energia solar, além desse formato, né, do mercado livre de energia, que você sem investimento nenhum, você já consegue contratar a energia, mas se você decide adquirir um sistema de energia solar na clínica, no hospital, fala pra gente aí sobre os custos operacionais da clínica, dos hospitais a longo prazo, tempo de retorno, né? Como é que funciona esse tipo de coisa, e também sobre o investimento, né?
Tem linha de crédito fácil, né, para isso? Como é que o pessoal geralmente faz? A energia solar nos hospitais ela pode sim reduzir os custos operacionais. Por quê? No curto prazo, possa ser que não reduza, porque você teve um custo para a instalação. Então, a ideia de você colocar energia solar é você pensar no longo prazo, que você vai chegar um momento que você vai pagar o que você gastou na energia com o lucro que você está tendo, né? No caso, deixou de gastar, com o que você deixou de gastar, que a gente vê como fosse lucro. Então, bota aí que depende muito do hospital, depende do projeto, depende muito da demanda, de quanto quer ser produzido, mas, no geral, a gente bota aí que 3 anos, 4 anos, já tirou todo o investimento de volta. Vai depender também se pegou um financiamento, se pagou à vista, se foi no cartão, vai depender de muitos fatores. Mas entre 2, 3, se for financiamento 5 anos, vai depender disso. Aí a ideia é justamente uma clínica que tem uma conta alta, ela vai reduzir esse custo da luz e vai ter dinheiro para investir em outras coisas, né? Comprar equipamento, infraestrutura do hospital. Então, com certeza, hoje, o melhor investimento que existe é energia solar. Principalmente se for para uso próprio. Você colocar em sua casa, na sua empresa, na sua clínica, no seu hospital, é o melhor investimento que existe. Uhum. E esses equipamentos, Rodrigo, como é a manutenção deles? São equipamentos que costumam dar problema ou é de fácil manutenção, encontra peça? Existe desgaste do equipamento, de placas solares? Como é que funciona essa parte aí? Tá. As placas solares, elas têm uma garantia muito, muito grande. A garantia hoje da placa, a gente encontra aí na faixa de 25 anos, que ela tem 15 anos de garantia fixa de fabricação. Então, qualquer tipo de problema que tiver relacionado à fabricação dela, tem garantia, mais 10 anos de garantia de eficiência, que é o quê? Se daqui a, vamos dizer, 20 anos, o fabricante garante que a sua placa vai estar gerando 85% do inicial dela, e você comprovou que ela está gerando 60%, aí a garantia vai cobrir. Então, chama de garantia de eficiência. No total, dá 25 anos. Já os inversores e microinversores, a garantia é um pouco menor. É na faixa aí de 10, 12 anos, depende muito do equipamento. Tem alguns que são menos, tem outros que são mais, mas essa faixa aí, 10, 12 anos. Uhum. Em relação à manutenção, a manutenção das placas hoje é uma coisa que é muito negligenciada, principalmente, que é preciso estar sempre acompanhando para ver como é que está a fiação, ver se os apertos dos parafusos estão ok. Para você ter ideia, recentemente a gente foi fazer uma limpeza que soltaram uma pipa na rua, os guris da rua brincando, né? Soltaram pipa, e uma linha da pipa se prendeu em vários parafusos, os parafusos que prendem as placas, né? No total, prendeu em 6 parafusos. Esses 6 parafusos estavam completamente soltos. Então, você tinha várias placas que se batesse um vento de jeito nela, voava. E por causa de uma linha. Então, isso aí mostra muito de como é importante a gente estar sempre fazendo manutenção, fazendo aperto de parafuso, verificando se tudo ok, fazendo limpeza, que é muito importante também. Então, é importante, sim, fazer manutenção. Principalmente se for algo grande, vai depender muito do local que está instalado, se tem muita terra. De quanto em quanto tempo a recomendação aí da manutenção? Em locais urbanos, tá? Ou seja, não tem muita terra, esse tipo de coisa. Tá. A gente recomenda para local urbano que não tem muita terra, e assim, né, na faixa de 6 meses. 6 meses a 1 ano. Agora, ainda assim, tem local urbano que sobe muita terra, que passa muito caminhão. Foi uma avenida, por exemplo, que tem um pedaço de estrada batida. Então, ainda assim, tem que ver muito do local. Entendi. Você comentou também sobre inversores, um sistema com inversores e um sistema com microinversores. Tem diferença entre esses dois? Hoje em dia, o que mais é comercializado? Microinversores é uma coisa mais nova, mais recente do que inversores. Como é esse negócio aí? Tem diferença sim, é muita diferença.
O inversor, que a gente chama de inversor convencional ou tradicional, aquela caixa grande, né? Que basicamente vai converter a energia das placas em energia que a gente usa em casa. E o microinversor, que ele tem a mesma função do inversor, porém é bem mais otimizado, é mais eficiente. Então, de forma resumida, o inversor, ele lida as placas como se fossem string. String que a gente chama é quando a gente tem várias placas que são conectadas uma na outra. Então, você tem uns 50 placas e elas estão conectadas uma na outra, eu tenho um string de 50 placas. Então, o inversor, ele reconhece essas 50 placas como se fosse uma só. Elas vêm em um cabo só e entram no inversor. Já o microinversor, não. Ele não trabalha com um sistema em string, ele trabalha em sistema em paralelo. Então, as placas, elas são individuais. Cada placa vai ter um fio que vai entrar no microinversor. Então, por exemplo, se no inversor a gente tem uma placa que apresentou um defeito, ela está produzindo menos energia do que era para produzir, ela vai prejudicar a geração de todas as placas que estiverem na mesma string que ela, na mesma linha que ela. Se eu tenho 50 placas, todas as 50 placas vão ser impactadas. Eu vou ter 50 placas com a geração reduzida, e isso vai prejudicar bastante na geração. Já no microinversor, não. Se eu tenho uma placa que está com defeito, que está suja, está com qualquer tipo de problema, vai impactar só nela. E também na parte do monitoramento. Que no inversor a gente não consegue identificar a placa, a gente consegue identificar o sistema todo, a gente não identifica placa por placa. Já no microinversor a gente identifica uma por uma. Se eu quiser que a placa 3 deu problema, eu vou lá na placa 3 e troco ela. Agora, se no inversor uma placa der problema, eu tenho que sair testando de uma em uma para descobrir qual foi que está com defeito para fazer a troca. Se eu parar aqui para falar, vai ser uns 20 minutos, só disso, porque é muita vantagem. O microinversor agora é mais caro, Rodrigo? Tiago, ele não está tão mais caro, não. Vai depender muito do projeto. Porque se for um projeto pequeno, o valor fica quase igual. Se for um projeto maior, pode botar aí que seja na faixa de 15% a 20%. Mas é um valor que se paga com o tempo. Se paga principalmente com economia de energia. Porque ao longo dos anos, as placas vão ficando sujas, né? E a gente sempre tem uma placa, não só suja, mas também vai baixando a eficiência. Então a gente sempre tem uma placa que está com eficiência menor do que as outras. No inversor, essa placa que está com eficiência menor, ela vai limitar todas as outras para a mesma eficiência dela. Então ela vai reduzir todo mundo que está conectado junto com ela. Diferente do microinversor, que ela vai lidar com cada um individualmente. Então a economia que vai ter no primeiro, segundo, terceiro ano vai produzir a mesma coisa, mas pode ter certeza que a partir do quinto, sexto, sétimo ano vai ter uma diferençazinha já. Ô Rodrigo, e tem gente que não sabe dizer, muita gente tem essa dúvida assim, né? Quem coloca um sistema de energia solar, vai faltar luz em casa ou na clínica, no hospital? Pode faltar luz? Vai depender do que você tem instalado, porque a gente tem sistemas que chamam de on-grid, ou seja, que chama de ligado na rede elétrica, e sistema off-grid, que é o desligado da rede elétrica. O sistema on-grid é o que a gente usa aqui em casa, né, que a gente usa da concessionária. Então, geralmente é sistema que, na prática, é sistema que não tem bateria, o on-grid. Já o off-grid não, o sistema que tem baterias, e essas baterias, quando você não tem energia, ela vai sustentar o seu local, né, a sua empresa. E também tem um outro tipo de sistema agora que entrou no mercado, que chama sistema híbrido. Que você tem um inversor, que ele funciona tanto como on-grid como off-grid. Então, ao mesmo tempo que ele está injetando energia na rede, ele está sustentando sua casa. Aí, se, por exemplo, a energia caiu, tá de meio-dia, o sol lá tá bacana, tá com bastante sol. Caiu a rede de energia, o inversor híbrido ele vai ligar, vai acionar e vai sustentar a casa diretamente das placas. É um sistema que, no caso, não precisa de bateria, precisa só do inversor. Uma pergunta bem besta aqui, viu? A lua reflete a luz solar, né? De noite, lua cheia, produz alguma coisa de energia ou zero? Não é suficiente? Zero. Zero. Né?
já no final da tarde a produção de energia já começa a cair, né? A partir de 4 horas já começa a cair bastante. Rodrigo, então conta pra gente aí o que é resiliência energética. A resiliência energética é a capacidade que um sistema vai ter com a comunidade de lidar com interrupções de fornecimento de energia. Então, se a energia cair, tiver algum tipo de emergência, e se recuperar rapidamente. Então, por exemplo, meio-dia a energia caiu, o que é que a concessionária vai fazer para poder voltar o mais rápido possível? É isso que chama de resiliência energética, é se apagar e poder voltar. Então, quando a gente garante que o fornecimento de energia seja confiável, seja seguro, mesmo em situação adversa, através de alguma fonte de energia, ou seja, com armazenamento de energia, infraestrutura robusta, então a resiliência é como você vai garantir que o sistema, que a rede elétrica volte a funcionar quando tiver algum tipo de problema. Resumidamente é isso. Então, quando o empresário ele coloca ali em sua clínica um sistema de energia solar, como que ele consegue garantir esse fornecimento de energia mais sustentável, mais confiável, mais seguro em casos de interrupção elétrica? Tá, porque assim, quando a gente liga o sistema na rede, a gente, além de estar gerando a nossa própria energia, a gente está gerando um excedente. Esse excedente ele é utilizado em outras casas, outras empresas. Então, por exemplo, teve um problema na rede da hidrelétrica, que as concessionárias hoje compram principalmente da hidrelétrica. E caiu energia no estado todo. Porém, vamos dizer que aqui na Bahia a gente tem uma produção muito boa de energia e a concessionária conseguiu manter o estado todo funcionando nessas placas que estão ligadas. Então, ajuda bastante na resiliência. Então, se tiver algum problema na hidrelétrica e for um horário que tenha produção de energia, então vai dar tranquilo, não vai ter problema com apagão. Então, reduz bastante isso daí. Você vê, né, que interessante isso que você está falando, porque há alguns anos atrás a gente ouviu muito falar de apagão. Ou seja, o mercado aquecido ele cresceu, consequentemente o consumo de energia aumentou, mas os investimentos em geração de energia não acompanharam o crescimento do mercado naquela época. Então isso gera apagão. E ao invés do governo estimular ou continuar estimulando a geração, a aquisição de energia solar, eles resolvem taxar em 28% do excedente. E obviamente comprometendo um benefício enorme desse aí, né? Se menos pessoas vão se interessar em comprar energia solar, logo significa que o governo ou as concessionárias, né, precisarão investir mais em suas plantas, né, de produção de energia hidráulica, hidrelétrica ou eólica, ou porque eles resolveram taxar a mais esse. E a gente não vê o benefício, né? A gente é taxado, né? Essas pessoas serão taxadas, mas esse benefício não vemos retornar para a sociedade como a gente esperaria, né? Tiago, eu até não fui tão contra em relação a essa taxação, porque é principalmente para barrar empresa que quer vender energia, né? No caso, quer vender por CPF ou CNPJ. Porque o que aconteceria se fosse liberado? A gente ia chegar um momento que as concessionárias não iam ter capital para poder manter a rede. Então, a gente teria uma empresa que está utilizando a rede, está utilizando os postes, está utilizando tudo para distribuir energia, né? E quem faria essa manutenção é a própria concessionária, a Coelba, a concessionária que for. Então, ia chegar um momento que a captação de recursos deles ia ficar muito baixa e eles não teriam dinheiro para manter a rede. Eles teriam que manter a rede, né? Então, ao meu ver, pelo menos, como é algo que vai impactar só no excedente, é algo mais tranquilo. Agora, se fosse diretamente os 28% na produção total, aí seria um absurdo. Entendi o contraponto, né? Faz sentido realmente, porque quando você produz o excedente, você joga para a rede.
E você acaba Isso. usando a rede e você não está pagando nada por isso. Ao mesmo tempo, quando você vai consumir a mais ou quando você consome à noite, você utiliza a energia da rede, porque você não Exatamente. investiu no sistema off-grid, ou seja, você não tem baterias. Então, você, em algum momento, você vai precisar usufruir desse benefício que é a rede, né? Que, Isso. teoricamente, não pagamos nada por isso, né? Bom, mas mesmo assim, meu amigo, eu sou contra a criação de novos impostos, só... para mim, os impostos, eu acho que já está bom, né? Chega de Com criação de certeza. impostos, de taxas, né? Então, independente aí da justificativa, é um negócio difícil, duro de engolir, né? Rodrigão, me fala uma coisa aí, sobre algumas clínicas e hospitais, eles utilizam geradores de energia, tá? Quais Sim. são os objetivos principais nos usos desses geradores? Tá. Hoje, o principal uso dos geradores em clínicas e hospitais é principalmente redução de custos e também para você poder manter o local funcionando quando tiver alguma interrupção na rede, né? Então, por exemplo, tem hospitais que em horário de pico, vai depender muito do local que se está. Por exemplo, às 6 horas da tarde, que é o horário de pico, o hospital liga o gerador todo dia, porque a energia é mais cara nesses horários. Então, a instalação de gerador é para suprir quando tiver algum tipo de apagão, alguma interrupção, ou também quando precisar pagar mais barato, né? Você não está utilizando a rede no horário de pico. E uma das vantagens de se colocar energia solar também é essa, porque você vai reduzir a utilização dos geradores, principalmente em horário de pico. Que você não vai mais precisar se preocupar com isso, que você vai ter a sua geração que já vai estar batendo 100% na sua conta. Vai bater tudo direitinho. Vai precisar ainda do gerador? Vai, porque se tiver algum tipo de apagão, então precisa ter o gerador sim, mas vai reduzir bastante o custo operacional. Você não vai mais precisar ter aquele combustível, ficar trocando sempre, vai reduzir a manutenção, que ele vai funcionar só quando tiver problema. Então, vai reduzir custo sim, com certeza. Agora, uma coisa interessante que você falou aí, no custo do quilowatt em horários de pico. Na minha casa, por exemplo, eu não tenho essa oscilação, então, pelo menos não que eu perceba, não na conta ali, né? No final do mês, quando eu recebo a conta, tem lá um valor são dois valores, que agora eu me esqueci o nome que vem na conta, mas acho que é 36 centavos e o outro é 71 centavos. E somado gera o preço do quilowatt-hora. E é um valor único para o mês todo. Só que existe alguma forma que as clínicas e os hospitais eles podem manter nesse formato, ou então, se for mais benéfico para eles, mudar o sistema para um quilowatt mais barato em certos horários, um quilowatt mais caro em outros horários. Tem isso? Sim. A energia é mais cara, logo justifica ligar os geradores. Mas na minha conta eu não tenho horário de pico. Pelo menos na minha conta é tudo independente do horário. É diferente a utilização da rede. Então, como é que funciona? Uma clínica, ela pode solicitar um formato de cobrança que seja baseada em horários de pico, é isso? Quando é clínica, depender do seu consumo, não digo nem só clínica, a empresa no geral, que tem um consumo acima de X, vamos dizer que ela consome acima de 75 de potência no total, aí ela já vai se enquadrar em outro tipo de consumo, não vai ser mais, se eu não me engano, residencial chama de B1. Ela vai entrar em outro tipo de consumo. Se você pegar a sua conta, lá tem dizendo residencial, acho que é B1 mesmo, residencial B1. Então, ela não se enquadra nisso. Aí ela já é um outro processo. Ela por exemplo, um hospital de grande porte, ele gasta por mês aí, sei lá, 80 mil reais de energia. Ele vai ter que entrar em contato com a concessionária para dizer, não, eu vou gastar tanto, e a concessionária vai disponibilizar aquilo para ele. Caso o hospital venha a ultrapassar essa energia disponibilizada, aí ele vai pagar uma taxa a mais, entendeu? Vai pagar como se fosse uma multa. Vai pagar o a mais uma multa, por ter estourado o consumo que eles falaram que ia ter. Isso que é diferente daqui.
Ah, entendi. Então, por isso que aí se justifica a aquisição desses geradores para reduzir o consumo nesses horários, para que você não seja Isso. multado, entre aspas, né? É. Tá, e Você vai como poder aumentar o seu consumo sem ter nenhum tipo de multa ou taxação. tá, e quais são os benefícios, então, do sistema solar para evitar que as clínicas e hospitais recebam essas multas, entre aspas? Seria colocar um sistema que, em horários que você tem uma utilização de rede mais alta, né? Sei lá, durante o dia, se for uma clínica que faça atendimento. Então, colocar um sistema que supra 100% da clínica durante esses horários, que você ia ter durante o horário de pico, você não estaria usando diretamente da rede, você estaria utilizando do seu sistema solar. Então, meio-dia, a clínica funcionando, todos os ar-condicionados ligados, tudo no máximo, e você está puxando só da energia solar, não está puxando da rede. Então, você vai reduzir essa a gente chama de consumo fora de ponta. Dentro de ponta e fora de ponta. Legal, show de bola. Vamos lá, imagine aí que uma clínica e um hospital está te ouvindo aqui agora e gostaria de instalar um sistema solar na instituição. Quais são os passos? Tá, o primeiro passo é a gente verificar disponibilidade e viabilidade. Por quê? A gente precisa de espaço para colocar energia solar. E a depender do consumo que a clínica tenha, que o hospital tenha, precisa de mais área. Precisa de, sei lá, 100, 200 placas. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso daí. Tem como colocar? Tem área disponível para poder fazer a instalação. Também a gente teria que... O ideal é a gente fazer sempre uma visita técnica, para a gente poder analisar, subir com o drone, ver como é que está a área, se está tudo ok. Geralmente tem muita clínica que é prédio, que aí já prejudica um pouco na parte da geração de energia, que ela vai ter que gerar em outro local para poder mandar para lá. Aí já entra aqueles 28% da taxação, porque ela está mandando de um local para outro, entendeu? Então, o ideal é a gente fazer uma análise bem detalhada do local que está sendo analisado, que quer colocar energia, né? Verificar também fiação, se a fiação está ok, se vai precisar fazer uma subestação ou não, se só com a própria rede do hospital dá para a gente colocar o sistema. Vai depender muito do caso. Você sabe dizer hoje, vamos supor que uma clínica colocou os seus painéis solares ali em um determinado período, mas a clínica cresceu. A clínica cresceu e hoje ultrapassa a quantidade de energia que aqueles painéis estão produzindo. Ela pode simplesmente... Ela está no modelo antigo, tá? Antes como é que se chama? Do marco, né? O marco, isso. Antes do marco. Ela pode simplesmente aumentar a quantidade de painéis solares para produzir mais energia? Ou tem um limite, tem uma regra aí? Thiago, ela vai ter duas coisas que precisa fazer. Não pode só chegar a aumentar, tá? Não pode, porque o sistema dela está homologado, já foi feito o projeto, já foi enviado para a concessionária já aprovou, então, para ela fazer um outro projeto, para aumentar no caso, ela teria que solicitar uma nova homologação, e solicitando a nova homologação, ela já entraria na lei nova, então ela perderia a homologação antiga, ou poderia fazer uma homologação à parte, no caso ela teria 2 relógios produzindo, um na lei antiga e um na lei nova. Então, ela teria 2 sistemas produzindo e também teria a limitação do inversor dela, porque a maioria das clínicas hoje colocam com inversor convencional. É uma outra vantagem. Voltando àquela pergunta que você fez do microinversor, o inversor convencional, a gente tem a limitação dele para poder colocar mais placas. Então, se eu tenho um inversor que só suporta, vamos dizer, 100 placas de 550, eu não posso ultrapassar isso. Então, eu teria que colocar um outro inversor, um outro sistema à parte. Já o microinversor, não. Se eu quiser colocar mais 200 placas, eu posso colocar. Eu só vou precisar analisar o todo, né? Mas eu posso colocar à vontade. Só vou colocar mais microinversores e mais placas. Entendi. Rodrigo, e sobre a questão da responsabilidade social,
tá? Como a implementação de energia solar se alinha com a responsabilidade social, corporativa dos hospitais e das clínicas, né? E em relação também ao impacto ao meio ambiente, né? E à comunidade local. Como é que você pode falar sobre isso? Tiago, quando um hospital ele coloca energia solar, ele já demonstra o compromisso dele com a responsabilidade social, né? E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente bota energia é o que a gente está deixando de consumir, o que a gente está reduzindo. Então, eles vão reduzir a pegada de carbono, vai diminuir a quantidade de poluição, vai ajudar a combater mudança climática. Então, a gente não pensa em algo que só vai beneficiar o meio ambiente global, mas também vai melhorar a qualidade de vida da comunidade toda. Reduz poluição, protege recurso natural, a gente não vai mais precisar, porque quando a gente não tem quando a hidrelétrica, por exemplo, não é suficiente, a gente não precisa mais queimar combustível fóssil para poder gerar energia. Então, o pensamento que a gente tem hoje é esse, de que a energia solar, ela reduz sim, ela melhora nossas vidas, ela ajuda no meio ambiente. Então é um negócio bacana que vale muito a pena. Poxa, Rodrigo, muito legal esse nosso bate-papo de hoje. E fala aí como que as pessoas conseguem te encontrar, caso elas queiram fazer algum orçamento, tirar dúvida sobre energia solar. A gente tem tudo hoje no nosso Instagram. Quem quiser seguir a gente, é @greenera.energia. Por lá tem todos os links, precisar solicitar orçamento, quiser fazer visita técnica. A gente faz visita técnica gratuita, a gente pode conversar com vocês, ir até a sua clínica hospital para poder conversar. Então, entra no nosso Instagram, a gente tem nossas fotos, tem vários vídeos mostrando nossos equipamentos, ensinando as vantagens de colocar energia, seja na sua casa, seja na sua empresa, na sua clínica hospital. Então, entra no nosso Instagram, tá tudo lá direitinho, greenera.energia. Grande Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. O nosso bate-papo foi muito interessante. E queria agradecer também aos nossos ouvintes, né, que estão por aí. E a gente sempre tem os nossos encontros de 10 em 10 dias, né? Então, dia 10, dia 20, dia 30, a gente solta os nossos episódios, né? Desejo a todos aí sucesso. Cuidem do meio ambiente, usem energia solar. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.